mais grossa, né? Vamos dizer assim, do fluxo de caixa. Já conhece? Nossa, Bianca, eu nunca vi um olho tão grande seu desse jeito. Como é que é? Bianca regalou um olho agora, que misericórdia. Então, assim, vocês já viram o fluxo de caixa, né? Então, vai ser uma coisa mais, um pouco, não vai ser tão novo. Mas, por exemplo, quando a gente estiver falando sobre consolidação de balanço, também não é difícil, não, mas é porque é o seguinte, essa disciplina, ela vai ter bastante regrinhas. Por exemplo, a gente está falando agora sobre equivalência patrimonial. Eu vou falar ainda um pouco mais sobre as regras da equivalência patrimonial, para a gente poder entrar na última parte, que é a equivalência patrimonial em si, ela é super fácil da gente calcular e fazer a contabilização. Mas tem as regras, tem as exceções. E as exceções vai exigir da gente, né, uma atenção na hora de fazer o cálculo, porque senão você vai fazer errado. Mas se a gente parar para poder ver a lógica do negócio, você vai ver que ele é simples, que não é complicado de se fazer. Entenderam? Vocês vão ver aí. E vai ter uma outra parte, que vai ser uma parte um pouco mais, vamos dizer assim, teórica, que vai ser a parte quando a gente for falar de combinação de negócio, o que é cisão, o que é fusão, né? Como que isso acontece, por que tem que acontecer, quais são as regras quando vai fazer fusão, cisão, né? Essas questões todas, a gente vê o fluxo de caixa e vai ver a consolidação de balanço também. E ainda a gente vai ver, né? Só que aí é de uma outra forma, que eu vou dar um trabalho para vocês, sobre a questão de conversão em moeda estrangeira. Como que a gente tem que fazer, pegar um balanço e converter ele numa outra moeda, entendeu? Então, assim, é uma disciplina, né, em si, que ela realmente vai ter um volume de informação importante e que vai exigir realmente um pouquinho mais de vocês, mas gente, fazendo os exercícios de verdade, vocês vão ver que não tem segredo, tá? Não tem segredo. Que eu não vou cobrar nada além de vocês daqui do que aquilo que a gente realmente falou, que a gente viu em aula, né? Como eu sempre faço. Não cobro nada além do que aquilo que a gente falou nas aulas que a gente aprendeu. Certo? Certo, meninas? Aguardemos. Pois é. Então, olha só. Hoje, vamos só recapitular a aula passada, né? Para a gente poder já entrar numa outra partezinha que é da questão da equivalência patrimonial. Nós aprendemos na aula passada o que é a equivalência patrimonial, né? Que na verdade é um método de avaliação de investimento, que esse método a gente sempre vai utilizar para poder avaliar os nossos investimentos, que são feitos, né, em outras entidades, né, e de empresas as quais a empresa, né, que está investindo, ela é coligada ou controladora desse investimento, tá? E hoje nós vamos falar sobre também a necessidade da gente avaliar os investimentos em outras companhias, daquelas que fazem parte de um mesmo grupo. Nós vamos entender bem aí o que é. Então, só retomando também os conceitos, né, de coligada e de controlada. Nós vimos que as empresas coligadas são aquelas, né, que têm participação mínima de 20% no capital da empresa onde se está investindo, né? E as empresas que detêm mais de 50% do capital votante da empresa onde se está investindo, elas são controladoras. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa A, participo de uma empresa B, né? Eu compro ações da empresa B e eu compro 20% das ações da empresa B, eu sou coligada com essa empresa B, tá? Agora, se eu, empresa A, compro ações dessa outra empresa B, e se eu comprar 50% ou mais dessa empresa B, eu sou controladora. Por quê? Porque eu tenho a maior parte do capital votante, né? Ou seja,
Na hora de decidir, quem é que tem a maioria? A quem tem a maior participação. Então, se eu tenho 50% mais um, eu controlo aquela empresa, ou seja, né, a minha decisão ela é significativa e é a que vai ter mais peso ali na hora de tomar aquelas decisões, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para a gente, o que é empresa A e o que é empresa B. Agora, uma outra questão que a gente precisa lembrar aqui, que aí é uma questão, uma parte um pouco mais teórica, que eu já deixei para vocês aí, né, lá na aula passada, né? O que na verdade, algumas regrinhas, eu também vou deixar na aula de hoje, assim que acabar essa aqui, algumas regras que a gente vai precisar para poder fazer o cálculo dessa equivalência patrimonial, ou seja, né, como que eu vou calcular essa variação desse investimento. A gente viu que os investimentos em aplicações financeiras, a gente tem lá, né, alguns tipos de métodos, né, pelo custo, ou a gente vai utilizar lá o custo, ai, gente, fugiu agora, por meio dos outros resultados abrangentes, né, ou pelo próprio resultado. E esses investimentos em outras sociedades sempre tem que ser pelo método da equivalência patrimonial, tá? Mas a própria legislação em si, ela fala para a gente como que esse cálculo ele deve ser feito. E hoje a gente vai falar sobre isso. Como que eu vou calcular, tá? Mas antes de falar como que a gente vai calcular, vocês estão vendo a minha tela aqui, então? Vendo aqui, ó, sociedades que fazem parte de um mesmo grupo? Sim, tô vendo. Beleza. Então, hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre como que a gente faz o cálculo e vamos falar como que a gente vai fazer o cálculo e quais empresas estão sujeitas ao método da equivalência patrimonial. Então, a gente já falou das coligadas e das controladas, tá? Tem um outro tipo de empresa que a gente chama hoje de joint venture, que na verdade são empresas, tá? É um grupo de empresas que se forma e uma ou mais empresas são controladoras daquela empresa. Vou explicar melhor. Eu sou a empresa A e eu tenho uma outra empresa parceira minha que é a empresa B, tá? Então, nós duas decidimos nos unir para poder formar uma outra empresa, ou seja, uma empresa C, tá? Onde nós duas vamos controlar essa empresa em conjunto, ou seja, eu tenho 50% e a empresa B também tem 50% dessa empresa C. Esse conjunto de empresas a gente chama de joint ventures, tá? Que na verdade, acontece muito esse tipo de empresa na área, por exemplo, da construção civil. Acontece muito de algumas empresas precisam, né, entrar numa licitação, e é uma licitação grande, e elas sabem que elas não têm perfil para poder ganhar aquela licitação sozinha, elas acabam fazendo o que a gente chama de consórcio entre empresas. Então, elas se unem em um consórcio, cria essa joint venture, né, que antigamente chamava SCP, juntava essas duas empresas para poder criar essa terceira para poder participar de uma licitação ou de um investimento que elas queiram fazer. Ou até mesmo quando não tem intenção de participar de uma licitação, mas ou de entrar num mercado mais forte, né? Com as duas ali controlando aquelas empresas. Então, esse tipo de empresa, que são chamadas de joint ventures, elas também estão sujeitas ao método da avaliação por meio de equivalência patrimonial. Então, se uma tem investimento na outra, essa empresa C, que é criada, né, a partir da união de A e B, aquele ali também aquele investimento feito nessa empresa C, ele tem que ser avaliado pelo método da equivalência, tá? Então, hoje a gente vai aprender como que nós vamos calcular essa equivalência patrimonial, que a gente já também, inclusive, começou a ver na aula passada. Além da coligada, da controlada e da joint ventures, nós temos aqui as empresas que fazem parte de um mesmo grupo. Essas empresas que fazem parte de um mesmo grupo, elas também
elas estão sujeitas à avaliação pelo método da equivalência patrimonial. O que é uma empresa, gente, que faz parte de um mesmo grupo? Olha só, vamos supor que eu tenha a companhia, igual está aí na tela, XYZ, tá? Essa empresa XYZ, ela controla as companhias A, B e C, tá? Então, olha só, A, B e C são 3 empresas diferentes. A XYZ é uma empresa só que controla essas 3 empresas. Então, nós vamos supor, tá? Que a companhia A é uma empresa de capital aberto. As empresas de capital aberto são aquelas que podem ser negociadas em bolsa de valores, tá? E a empresa A, ela participa de 10% do capital votante da empresa B e C. Então, olha só, a A não controla a empresa B e C, tá certo? Vocês conseguem entender isso? Consegue, Sim. gente? Tá, então beleza, isso é importante. Então, a A, ela não controla, ela só participa com 10% do capital das empresas B e C. Só que a companhia A, quando ela for avaliar esses investimentos que ela tem, né, na empresa B e C, ela vai ter que fazer pela equivalência patrimonial. Por que ela vai ter que fazer pela equivalência patrimonial? Porque a empresa XYZ, tá? Que é a dona de todas três, de todas elas, ela controla a B e a C. Porque, digamos que elas não tivessem nenhuma relação, tá? A gente tem aqui a empresa A, que tem 10% do capital da B e da C. Como o valor mínimo, né, para ser considerada coligada e a gente fazer o método de equivalência patrimonial, qual que é o percentual mínimo? De 20%. 20%, não é? Aqui no nosso exemplo, a empresa A, ela participa só com 10%. Então, se a gente olhar na teoria, como é só 10%, ela não está sujeita ao método da equivalência patrimonial. Concordam comigo? Se a gente olhar somente esse fator, que ela não está sujeita. Vocês conseguem compreender isso? Sim. Né? Porque, digamos, num cenário que a XYZ não existisse, só existisse a empresa A, B e C. A A participa 10% da B e 10% da C. 10% não é considerado uma coligada, ela só tem só um investimento lá. Então, abaixo de 20%, você não tem que fazer equivalência patrimonial. As equivalências patrimoniais são sempre a partir de 20%. No entanto, nesse exemplo aqui, como a gente está falando de sociedades que fazem parte de um mesmo grupo, como a empresa XYZ controla, ou seja, ela tem mais de 50% do capital votante da empresa A, da empresa B e da empresa C, tá? Essas empresas, elas têm que serem avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. Por quê? Porque a XYZ, ela controla individualmente cada uma dessas. E se elas controlam, né, elas estão ali dentro do mesmo grupo, todas elas vão estar sujeitas ao método da equivalência patrimonial. Deu para poder compreender? Deu, gente? Deu. Deu? Então, beleza. Porque depois isso aqui vai cair no exercício. Se precisa qualquer coisa, retoma aqui ou qualquer coisa me fala comigo, tá? Agora, tem mais um detalhe que a gente tem que observar quando a gente for fazer os cálculos de equivalência patrimonial. Então, olha, primeiro, se é coligada, se é controlada, ou se é uma empresa que a gente controla em conjunto, que são as chamadas joint ventures, né? Ou as empresas que fazem parte de um mesmo grupo. Então, as regras são essas. Agora, tem mais uma outra regra, que é a regra da participação direta ou indireta nas decisões ou até mesmo no capital votante de cada uma dessas empresas. Então, olha só, a participação direta, ela é simples, né, gente?
A gente vai entender que uma empresa ela participa diretamente de uma outra quando, né, a empresa ela é proprietária total, tá? Ou de parte daquelas ações representativas ali da outra empresa, tá? Então, ou seja, eu tenho relação direta ali com aquela empresa e pronto, acabou, eu tenho participação ali, tá? E normalmente essas participações diretas são essas que são acima de 20%, que são, ou seja, que são significativas, né? Porque aquelas que não são tão significativas assim, elas não têm tanto poder de decisão dentro dessas corporações, tá? Então, olha só, vamos para o exemplo, que no exemplo fica mais claro. Então, olha, supondo, a companhia A, que é investidora, constituiu a empresa B, sua subsidiária integral. Antes que vocês me perguntem, o que é uma subsidiária integral? A subsidiária integral é quando uma empresa cria uma outra empresa e ela é a única proprietária dentro daquela empresa, tá? Então, ou seja, ela é uma subsidiária integral da empresa A, ou seja, da empresa que criou ela. Então, isso a gente chama de subsidiária integral, ok? Entendido? E eu não entendi. Entendido, Pode gente? repetir o conceito? Olha só, o que é uma subsidiária integral? Digamos que eu sou a empresa A, tá? E eu estou no mercado e eu vendo joias, tá? Eu vendo joias. E aí, eu quero criar uma outra empresa que eu percebi que no mercado eu consigo entrar no mercado, por exemplo, de estética, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra empresa de estética. Só que quem são os sócios dessa empresa de estética? O sócio de 100% das cotas sou eu, empresa A. Ou seja, a empresa A é 100% dona da empresa B, tá? Isso é independente da atividade que essa empresa B ela vai exercer. Então, quando isso acontece, nós falamos que a empresa B que foi criada pela A, ela é subsidiária integral da empresa A. Entendeu? Deu para entender? É quando a empresa A é 100% dona da companhia da empresa B. Tá? Entendi. Entendido, gente? Então tá, então aí, olha, a gente tá aí supondo que a empresa A é subsidiária integral da empresa B, tá? Olha lá, olha, sendo a única proprietária das 50 mil ações representativas do capital da companhia B, que é investida. Nesse caso, além de participar diretamente da investida, ou seja, eu estou ali participando diretamente daquele capital votante, tá? A investidora A mantém o controle acionário integral da companhia B. Isso aí é direto, né, gente? A participação indireta, ela vai existir quando as coligadas e as controladas da investidora, né, elas são proprietárias do total ou de parte das sociedades. Então, por exemplo, se fosse a empresa A e eu tivesse uma empresa C e uma empresa D, e cada uma dessas empresas C e D participasse com parte ali daquele capital. Eu tenho 100% de capital. Eu sou a empresa A, tá? Empresa A, e eu controlo a empresa B com 51%. A empresa C vai participar, por exemplo, com 20%. E a empresa C, lá, a empresa D, na verdade, vai participar com os outros, com os outros 29%, tá? Então, tem 51 mais 29 e mais 10%. Então, ali a gente fechou o 100% do total ali do capital. Então, a empresa B e a empresa D, que participa da B, elas têm uma participação indireta, tá? A empresa A, ela tem a participação direta ali também, porque ela, na verdade, é a maior detentora do capital votante daquela empresa, daquela terceira, da empresa B. Entendido? Entendido, gente?
Não Vamos entendi ver mais ou menos. exemplo. Você pode repetir, Professora, eu prof? cheguei agora, então eu tô boiando. Isso, então tá. Vamos para um outro exemplo, Tem uma tá? pessoa Que que também vai falou ficar que não mais fácil. entendeu. Oi? Tem uma pessoa que está digitando também e falou que não entendeu. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Eu também. Porque- Foi, ó. Pois é, mas espera aí só um pouquinho, porque é o seguinte, né? Tem uma parte que eu já expliquei. Deixa eu ver aqui como é que eu vejo o chat de vocês, tá? Deixa eu só ver aqui, ó. Porque eu não tô conseguindo ver o chat. Eu tô com medo de fechar aqui e não ver o... Isso. Só falou que tá com professor. Deixa eu ver aqui quem é que falou. Hã? Quem que falou? Só falou que estava com dúvida Entendi. mesmo. Tá. Então, olha só, é porque, gente, parece meio complicado mesmo, porque são essas regrinhas chatas de participação societária, tá? Então, voltando aqui para participação direta e indireta. Eu tenho uma participação direta numa empresa quando normalmente eu controlo, tá? Eu tenho ali, eu controlo aquela empresa ou eu tenho uma participação significativa ali naquele capital votante, tá? Isso é uma participação direta, ou seja, eu tenho poder de decisão dentro daquela empresa. E o meu poder de decisão ali, ele é relevante porque eu tenho uma boa quantidade das ações, ok? Ok. Participação direta? Ok. Beleza. E o que seria a participação indireta? A participação indireta, gente, é quando eu tenho qualquer participação que ela não seja tão significativa assim na hora de decidir nas ações ali internas da empresa. Então, por exemplo, eu posso ter 10% daquele capital que eu tenho uma participação que seja indireta, ela não é tão significativa assim. Eu tenho 20% de participação, né? Que eu consigo participar das decisões, mas ela não é tão significativa porque eu tenho um outro que tem mais de 50%, tá? Então, eu participo indiretamente ali daquelas decisões, ou seja, meu poder de voto, ele não é tão significativo assim, tá? Agora vamos para mais um exemplo que talvez vai ficar mais claro para vocês o que, Pode que seria essa dizer que participação indireta é sempre quando é menos de 20%? Sim, Ou tem que analisar quantas pessoas que participam na empresa? Não, você não precisa analisar quantas pessoas que participam na empresa. Por exemplo, se ela é subsidiária integral, tá? Integral, aquela participação dela ali é completamente direta. Por quê? Porque ninguém mais vai decidir. Ela que decide diretamente. Concorda? Quando a gente fala de subsidiária integral. Porque ela vai Isso. ser dona Agora, total da outra empresa, não é isso? isso aí, quando uma empresa é dona de 100% da outra empresa. Agora, quando você tem mais pessoas participando ali daquele capital, todas essas pessoas ali, elas vão ter uma participação indireta. Por quê? Ninguém decide sozinha, todo mundo decide uma parte. Mesmo que seja não tão relevante assim, mas todo mundo decide uma parte. Então, aquilo ali, ele está indiretamente controlando aquela empresa. E lembrando sempre que aquela empresa que controla, ela tem maior poder de voto e ela vai controlar de uma forma mais efetiva aquela empresa, porque ela tem mais poder de voto. Professor, no caso, por exemplo, aí uma pessoa tem 51, o outro tem 20, outro tem 20, a outra tem 9. Essa que tem 51, ela não seria direta, né? Mas aí ela teria um maior poder de decisão. Isso. Ela tem maior poder de decisão. Então, ou seja, ela na verdade, ela controla diretamente, né? Integral, né? Isso, ela controla diretamente, porque ela tem 51%. Então, ela tem a maior decisão. Então, ela, na verdade, na prática, o que vai acontecer? As decisões vão ser tomadas baseadas naquilo que essa que tem maior poder de voto, ela vai tomar a decisão. Ou seja, ela controla e ela participa diretamente ali. Sim. Tá? Essas outras que têm participação menor,
que não controla, que tem essa participação indireta. Independente do valor. Se é 20%, se é 10%, se é 9%, se é 1%, se é 1%. Se ela faz parte do capital votante ali, ela tem uma participação indireta ali naquele investimento. Entendeu, gente? Entendeu? Eu esqueci o seu nome que você perguntou. Me lembra aí seu nome. Eu? Quem pergunta? Isso. Igor. Igor, desculpa, Igor. Então, olha só, vamos para mais um exemplo, gente, que eu acho que o exemplo vai ficar mais claro. Olha, vamos assumir que a companhia B, controlada da companhia A, ou seja, a empresa A é dona da B, controla a B, né? Por sua vez, controla a empresa C, que é proprietária de 70% das ações, tá? Nesse caso, tá, gente? Olha só, a A controla a B, tá? Que, por sua vez, vai controlar a C, da qual é proprietária de 70% das ações. Nesse caso, embora a investidora A não seja proprietária representativa da companhia C, porque a A não tem nada a ver diretamente com a B, concorda? Com a C, na verdade. Porque ela é dona, ela controla a B, só que a B controla a C, tá? Nesse caso, tá? Mesmo ela não tendo uma participação direta no capital da C, ela indiretamente ela vai controlar essa empresa C por meio da B. Tá vendo que é um emaranhado? Que é um emaranhado, por exemplo, é aquela questão de totalmente indireta que essa participação. Eu sou a empresa A, tá? A empresa A, ela controla a empresa B. Ou seja, eu tenho 70% de voto lá, 70% do capital. Ou seja, a maior parte das decisões que acontecem na B, elas são da empresa A. Entendido essa parte aqui? A primeira parte do raciocínio? Entendi. Entendeu? Beleza. Aí a empresa B, ela vai controlar a empresa C, porque na empresa C ela também detém lá 70%. Isso seria porque a B é menor que a A? Não, não é porque a B é menor que a A, não, gente. Não tem nada a ver, tá? O que acontece aqui? Eu sou a empresa A e a empresa B, eu participo da empresa B controlando ela. Digamos que eu tenho 60% do capital da B. Ou seja, então, a maior parte das decisões da B, quem que toma? A empresa A. Tá certo? Então, tá. Então, o capital da B, vamos supor que ele vai funcionar da seguinte maneira. A empresa A tem 60% da B. Tá? E a B, vamos supor lá que tem um outro sócio X lá, que tem os outros 40%. Tá bom? Certo? Entendido essa parte? Tá, joia. Então, a empresa B, ela resolveu comprar 40% de uma terceira empresa, que é a empresa C. Entendido? E aí ela comprou 70% dessa empresa C. Aí, lá na empresa C, quem são os donos da empresa C? É a empresa B e a empresa Y, que não tem nada a ver com a empresa A, tá? Na empresa C, a empresa A não chega nem perto. Eu falo diretamente, entenderam? Entendeu, gente? Ou não? Sim, esse Não, exemplo professora, eu boiei. Olha só. Vamos voltar lá, então, até vocês entenderem o que é participação direta e indireta. Eu sou a empresa A, tá? E eu controlo a empresa B. Essa empresa B, por si, ela vai controlar uma outra empresa, que é a empresa C, tá? Aí a empresa B, ela detém 70% do capital da C. A empresa A, que controla a empresa B, ela tem relação direta com essa empresa C? Ela faz parte do quadro societário da C? Não. Não faz. Concordam comigo que ela não faz?
É do mesmo grupo de capital, mas é indireta, né? Isso. Ou seja, ela não participa do quadro societário dessa empresa C. Ela não tem nada a ver. Só que, indiretamente, ela vai acabar controlando essa empresa C. Por que ela vai controlar essa empresa C? Porque ela é a maior controladora da B. E a B controla a C. Tudo do mesmo grupo, como se fosse o exemplo. Só que uma não tem relação com a outra, mas é do mesmo grupo. Fica parecendo aqueles exercícios de raciocínio lógico, entendeu? Eu tenho a empresa A que controla a B controla a C, mas a A não está ligada diretamente com a empresa C, mas indiretamente a A, por meio da B, controla a C. Entendeu? A Renata entendeu. Você entendeu, Igor? Entendi, isso ficou claro. Pessoal, todo mundo entendeu aqui essa questão? E por que a empresa A controla, ela tem uma participação indireta na empresa C? Entendi, professora. Agora sim. Todo mundo entendeu agora, né? Então, beleza. Então, isso é uma participação indireta, tá bom? Sempre quando eu consigo participar das decisões de uma outra empresa que eu não faço parte diretamente daquele quadro societário, mas eu consigo influenciar ali por meio de uma outra empresa, eu participo diretamente. Se eu faço parte do capital votante, eu controlo, eu participo diretamente ali, porque eu estou ali dentro daquele quadro societário. Tá certo? Certo. Beleza. Então, olha só. Agora, o que a gente vai falar aqui? Algumas observações que a gente precisa fazer quando nós vamos calcular, tá? Essa equivalência patrimonial, e aí na prática. A primeira delas, gente, a gente tem que pensar que quando a gente for fazer o cálculo, né, dessa empresa, seja ela uma coligada ou controlada, a gente vai fazer sempre em cima do balanço patrimonial. Por que eu vou usar o meu balanço patrimonial? Porque o balanço patrimonial é a minha última posição do meu patrimônio líquido, mais atualizado, tá? E isso também, quem determina é a Lei 6.404, que a gente tem que fazer, calcular, né, esse investimento por meio do balanço patrimonial ou de um balancete de verificação que seja apurado, né, na mesma data, ou seja, em 31/12, ou até 60 dias depois, e no máximo 60 dias depois, gente, não pode ser mais. Então, se o exercício social ele finda 31/12, eu posso demorar até fevereiro para eu não poder ter esse balanço da companhia. Se passou de fevereiro, eu não posso mais, tá? Então, por isso que essas empresas que são de um grupo maior, chega no final do exercício, elas precisam correr para poder fechar o balanço, porque todas daquele mesmo grupo, ela tem que fechar. Então, normalmente, essas coligadas, as menores, né, elas têm que fechar rápido para que a controladora consiga também fazer o fechamento dela, tá? Então, é sempre baseado no balanço patrimonial ou no balancete dos últimos 60 dias, tá? Ou da data finda ali, 31/12, ou da data do negócio que você está fechando, tá? Se eu estiver comprando, eu comprei o investimento em 31 de março. Então, eu vou utilizar o balancete de verificação daquela data de 31 de março, tá bom? Entendido isso aí? Oi? A minha internet deu uma falhada. Eu não consegui pegar o finalzinho. Então, o que eu disse, Gabi? Que a gente precisa fazer o cálculo da equivalência patrimonial sempre com o balancete de verificação ou balanço patrimonial na data que ou eu estou comprando investimento
ou no período quando eu estou encerrando o exercício. A gente encerra o exercício 31/12. Então, normalmente, as coligadas, que são as empresas menores, que têm participação menor, elas precisam correr para poder fechar esse balanço, para que a controladora também, ela atualize o valor daquele investimento. Então, todas as empresas ali participantes daquele grupo, a gente tem que fazer o fechamento rápido do balanço patrimonial para que ela possa fazer o cálculo de quanto que aquele investimento dela está valendo ali naquela data, tá? Então, ou seja, 31/12 ou em uma outra data, igual eu dei um exemplo. Se eu estou comprando um investimento, uma participação societária numa empresa em 31 de março ou no dia 30 de junho, 31 de maio, é o balancete de verificação daquela data que eu vou utilizar para poder calcular o percentual que eu vou participar ou não ali daquela empresa, tá? Então, é sempre por meio do balancete de verificação ou do balanço patrimonial, tá certo? Beleza, professora. Então, tá. Então, olha só, além disso, gente, a gente tem umas outras regras que a gente precisa avaliar na hora que for fazer o cálculo da equivalência patrimonial, tá? Que são os lucros não realizados, que a gente vai ver isso de uma maneira mais específica, mais aprofundada na próxima aula, tá? Que são o que a gente chama de lucros nos estoques, que eu ainda vou explicar, vocês não precisam ficar pensando nisso hoje, tá? Que é muita informação para um dia só. Então, é o balanço patrimonial. Aí, se eu tiver lucro nos estoques, ou se o meu lucro estiver ali incluído no resultado daquela coligada ou controlada, né? Dentro do custo de aquisição, eu preciso expurgar isso. Ou também, se o lucro estiver ali no resultado, tá? Por aquisições de ativos, que isso também eu vou explicar depois, eu não quero que vocês fiquem preocupado com essa regrinha aí, não. Quando a gente estiver na outra parte dos lucros dos estoques, isso vai ficar mais claro, tá? E uma coisa que isso aqui... Oi. Esse lucro no estoque seria, por exemplo, se meu estoque é avaliado em dólar, o dólar sobe. Tem uma alta, é isso? Não é isso. Não é isso. Não é isso, não. Vou explicar depois, porque se eu explico agora, isso vai confundir vocês, tá? Vamos entender primeiro como que a gente faz o cálculo, esse cálculo mais simples, que depois vai complicar um pouquinho quando a gente estiver falando sobre lucro nos estoques, tá? Então, outra coisa que vocês precisam entender, que, digamos que a gente fala, né, sobre avaliação de investimento e tudo, e a gente sempre pensa só no lucro, né? Mas pode acontecer de ter tido um prejuízo, né? E aquele investimento ele ser diminuído, né? No valor dele na empresa. Então, o que a gente precisa... Eu falei que a gente tem que expurgar os lucros, não é? O lucro que tiver no estoque, o lucro que for comum, o lucro que transitar no resultado de uma empresa e transitar na outra... Eu tenho que expurgar aquilo porque aquele lucro é comum. Ele, na verdade, entre aspas, ele fica sem efeito. Então, por isso que a gente tem que expurgar. E quando a gente estiver falando dos lucros no estoque, né, com mais exemplos, vocês vão entender isso melhor. Então, eu estou falando que o lucro a gente vai excluir. A gente tem que eliminar. Só que o seguinte, quando acontecer prejuízo, né, decorrente de qualquer transação que eu tenha entre a investidora e a coligada ou controlada, eu não posso eliminar. O que eu estou dizendo? Eu sou empresa A e eu faço parte da empresa B, tá? Aí eu, empresa A, vendi mercadorias para a empresa B, ou tomei serviço da empresa B, tá? O que acontece? Que aí eu já estou entrando um pouquinho no lucro do estoque, mas depois eu explico de novo. Aí, digamos que essa empresa B virou o exercício, fechou o exercício, comprou material ou produto meu da empresa A. Aquele material ainda está lá no estoque, ou seja, eu não vendi ainda, tá? Ou seja, aquilo não virou uma receita. Então, na verdade, eu tenho um lucro, né? Eu tenho ali um lucro que ainda está no meu estoque, porque eu ainda não vendi. Então,
Então, esse tipo de atividade que eu tenho comum entre as empresas, eu preciso expurgar. Agora, se eu, empresa B, vendi aquele produto que eu comprei da minha coligada ou minha controlada A, e, na verdade, eu vendi com prejuízo, tá? Eu tive um prejuízo, eu não posso excluir esse prejuízo na hora de calcular a equivalência patrimonial, tá? Lucro a gente exclui, prejuízo a gente não exclui. Se vocês souberem disso agora, para mim já está ótimo. Na hora que a gente estiver fazendo os exercícios, vocês vão colocar isso em prática, vocês vão entender melhor, tá? Mas guardem só isso por enquanto. Lucro a gente exclui, prejuízo a gente não exclui, tá bom? Entendido, gente? Entendido. Sim, sim. Então tá. Então, olha só, lucros e os prejuízos, assim como as receitas e as despesas, né, que vão ser geradas no negócio, simultâneo, integralmente, né, que tem efeitos opostos, não vão ser excluídos. Ou seja, se eu tenho efeito oposto, por exemplo, eu tive uma despesa, sou empresa A, participo da B, tá? Eu tive comprei matéria-prima, que seja da empresa A. Quando eu compro matéria-prima, eu tenho lá a despesa com matéria-prima e eu tenho uma receita, não é? Então, na verdade, esses efeitos integral e que são opostos, isso também eu não vou excluir do meu cálculo da equivalência patrimonial, tá? Isso também vai ficar mais claro na hora que a gente estiver vendo essa outra parte dos lucros do estoque. Essa questão aqui da abrangência das demonstrações contábeis, que tem que ser do mesmo período, isso aí a gente já falou, tem que ser sempre do encerramento do exercício, do balanço patrimonial ou balancete de verificação de no máximo até 60 dias. Então, isso serve tanto para a empresa coligada quanto para a controlada, tá? Todas as duas têm que sempre avaliar o mesmo período. Eu não posso avaliar um investimento em 30/11 e a outra fazer lá o investimento em janeiro. As bases, elas têm que ser sempre iguais. Então, o mesmo balancete e o mesmo balanço patrimonial daquele mesmo período, tá? Entendido, gente? Entendido? Acho que sim. É cheio de regrinha aqui, mas na hora que a gente for fazer o exercício, estiver fazendo mais exercício, vai ficar mais claro. Vocês precisam saber essas regras, porque essas regras, gente, ela faz parte do dia a dia, né? Eu falo assim, dessas empresas que têm essas participações, vocês têm que saber, tá? Mas, enfim, outra questão também que a gente precisa entender, que é para quando a gente vai fazer o cálculo, para poder fazer a aplicação do método de equivalência patrimonial, né? Os períodos, eles têm que ser idênticos, né? Então, quando eles são idênticos, eu tenho que calcular aquela mesma base ali daquele investimento, e qualquer coisa que eu tenha dentro das minhas políticas e critérios contábeis que seja específicos, que seja muito diferente de uma empresa para outra, eu tenho que evidenciar isso em nota explicativa, tá? Por exemplo, a forma como eu avalio o meu estoque, se for diferente eu sou empresa A e a empresa B. Digamos que, por exemplo, eu avalio o meu estoque pelo método do PEPS, a outra vai pelo método do EPS, ou um outro tipo de método que ela utiliza internamente. Se houver muita mudança de critério contábil, a gente precisa evidenciar isso em nota explicativa nos balanços patrimoniais, tá? Mas isso é para o futuro, depois a gente vê isso aí também. É uma dessas regrinhas, mas vocês precisam saber isso. Outra questão que a gente precisa ver, que a gente falou. Alguém ia me perguntar alguma coisa? Olha, a gente tem que, para determinar o valor da equivalência patrimonial, a investidora deverá eliminar os efeitos decorrentes da diversidade dos critérios contábeis, tá? Referindo-se a investimentos no exterior. Então, por exemplo, eu sou investidora da empresa B, tá?
e essa empresa B, ela tem alguma participação, algum investimento no exterior. Então, se eu tenho ali variação cambial, essa questão toda, eu tenho que eliminar esse efeito, tá? Para eu poder fazer o cálculo da equivalência patrimonial. Isso é um dos critérios. Outro, excluir o montante correspondente às participações recíprocas. Porque, olha, se eu sou dona da empresa B em 10%, né? Então, se a empresa B for participar do meu capital em, por exemplo, em 10 ou 20% ou mais, né, valor, acaba anulando o outro. Então, eu tenho que expurgar, eu tenho que eliminar o montante que uma participa na outra, tá? Dentro do cálculo da equivalência patrimonial. Quando estiver fazendo exercício, vai ficar mais claro, tá? Não precisa ficar com o cabelo em pé ainda, não. Outro, reconhecer os efeitos decorrentes de efeitos relevantes ocorridos no período intermediário, no caso de demonstrações contábeis levantadas em datas diversas. Por exemplo, se por algum motivo eu tiver ou um critério diferente de avaliação dentro das minhas avaliações contábeis internas, ou se por algum motivo de força maior, eu tiver feito o levantamento do balanço patrimonial fora do período determinado, eu tenho que reconhecer esse efeito para eu ajustar o patrimônio líquido ali e fazer o cálculo daquela equivalência patrimonial, tá? Tudo que acontecer diferente, gente, disso, do processo em si que seja igual, porque é o seguinte, norma contábil, ela é universal, né? Principalmente agora que a gente adotou as normas internacionais de contabilidade. Então, a forma como que a gente calcula equivalência patrimonial aqui é a mesma que se calcula hoje nos Estados Unidos, porque a gente tem uma única regra. Então, tudo aquilo que fugir da regra, eu preciso ajustar, colocar dentro da regra para que eu possa ter a minha base de cálculo para eu calcular qual realmente é a minha equivalência patrimonial, tá? Seja por critério contábil, seja porque uma empresa participa da outra e aquela participação acaba sendo nula na hora quando eu for avaliar aquele investimento, tá? Então, a gente tem que estar atento a essas questões quando a gente for fazer o cálculo da equivalência patrimonial. Agora, outra questão, a participação nos lucros, tá? A gente vai ver como que a gente vai contabilizar esse investimento quando tem participação no lucro. Quando tem participação no lucro ou quando há distribuição de dividendos, tá? Então, vamos ver aqui quando acontece variação no patrimônio da investida, ou seja, né? Eu sou empresa A, investi na B. E o patrimônio líquido da B variou. Pode variar para cima ou para baixo, né, gente? A gente varia um patrimônio líquido para cima quando nós temos lucro. Se você tem um prejuízo, ele vai variar para baixo, tá? Então, aí a gente vai ver, na prática, como que nós vamos ajustar isso. Quais vão ser os lançamentos contábeis que eu preciso fazer quando for variar, tá? Então, olha só, vamos ver o que diz a regra primeiro, para a gente poder depois aplicar na prática. Então, após aplicar o percentual da participação da investidora no capital da investida sobre o patrimônio líquido, ou seja, eu tenho um patrimônio líquido de 100, já ajustei tudo que eu tinha que ajustar, tudo isso aí que eu falei. Teve mudança de critério contábil? Já ajustei, já cheguei no meu patrimônio líquido. Eu tive distribuição de dividendos, já fiz os ajustes que eu tive que fazer. E chego lá num determinado montante do capital do patrimônio líquido. Aí, o cálculo da equivalência patrimonial, gente, é simplesmente o patrimônio líquido vezes ajustado ou não, tá? O patrimônio ajustado ou não, vezes a minha participação. Se eu tenho 10% de participação de um patrimônio líquido de 100, eu tenho 10 mil. Se eu tenho
20% no patrimônio líquido de 100, eu tenho 20, e assim sucessivamente. O cálculo da equivalência patrimonial em si, ele é muito simples, que nada mais é o percentual vezes o patrimônio líquido daquela empresa, tá? O que vai variar são essas regrinhas aí que a gente tem que observar. Se tem participação direta, se não tem participação direta, se eu vou ter que ajustar o patrimônio líquido ou não, se eu tenho que tirar os lucros que estão nos estoques ou não, ou um lucro que foi comum, que a gente vai ver isso mais na próxima aula. Mas hoje a gente vai ver só a variação, ok? Ok, pessoal? Do cálculo, Ok. vocês entenderam que o cálculo ele é simples? Que é só o percentual em cima do patrimônio líquido? Sim. Sim. Beleza. Então, olha só. Então, vamos lá. Para as variações. Após aplicar o percentual de participação da investidora no capital da investida sobre o patrimônio líquido, né, da investida, para conhecer o valor da autorização, será necessário analisar os componentes do patrimônio líquido da investida, para verificar se há necessidade de ajustar esse valor. Em decorrência dos resultados não realizados por negócio com a investidora, ou com outras sociedades, né, coligadas ou controladas ali no grupo, ou ainda por segregar as variações que impactarão o resultado daquelas que impactarão diretamente o patrimônio líquido da investidora. Parece confuso isso aqui, mas não é nada confuso. O que a gente precisa entender? Olha, eu tenho aqui o patrimônio líquido, tenho o meu patrimônio líquido, que é da investida. Se essa empresa que eu estou investindo, que é minha investida, eu sou controladora, sou empresa A, estou investindo na empresa B, tá? O que eu vou ter que ver? Eu tenho que avaliar se eu tenho que ajustar esse patrimônio líquido. Se tem alguma outra empresa do grupo que tem ali participação direta ou indireta, que eu vou anular esse resultado, se eu vou ter que excluir o lucro, se eu vou ter que não excluir o prejuízo, tá? Isso aqui que a gente está falando é justamente o que a gente falou anteriormente. Eu vou ajustar esse patrimônio líquido para eu poder calcular. E eu tenho que prever também, gente, se essas participações dessas outras empresas ali no nosso grupo, se ela vai impactar o resultado ali daquela empresa, tá? Investidora, e vai alterar ou não, se pode afetar ou não esse meu cálculo da equivalência patrimonial. É isso que eu preciso fazer, tá? E lembrando, gente, que, por exemplo, né, isso acontece muito com as empresas de capital aberto. Que as empresas de capital aberto, elas que negocia o capital dela na bolsa, então você tem diversas empresas que podem comprar aquelas ações ali, né? Então, quando a gente for fazer o cálculo, né, ali da equivalência patrimonial de cada uma daquelas empresas, a gente tem que parar e analisar quais são os reflexos que cada uma exerce sobre o patrimônio da outra, tá? Que é a investida. Nada mais é do que isso que eu estou falando, tá? Trocando em miúdos. Então, vamos para o exemplo prático, porque eu acho que quando a gente faz o exemplo prático, ele vai ficar mais claro, vocês vão entender melhor, tá? Então, vamos considerar a seguinte informação aí. A companhia A, que é a investidora, tá? Ela possui em 31/12/X1 um investimento no valor de 150 mil. Esse investimento corresponde a 30% do capital da companhia B, sua coligada, ou seja, a empresa A participa da empresa B com 30%. E esses 30% em 31/12/X1, ele equivalia a 150 mil reais. Todo mundo acompanhou essa primeira aí, a letra A? Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Então, agora vamos para a letra B. A letra B em 31/12/X2, ou seja, a gente já mudou o exercício social. Em X1, ela tinha 30%, que valia 150 mil. Agora, a gente já estava em X2.
Em X2, o patrimônio líquido da empresa B estava assim composto. Tem um patrimônio líquido aqui, que era composto por um capital de 500 mil, teve lucros acumulados de 200, totalizando um patrimônio líquido de 700 mil. Beleza? Até aqui também? Beleza, gente? Entendido aqui? Beleza. Certo. Então, tá. Então, agora, considerando que em X1 a investida não teve nenhuma transação comercial, ou seja, não teve lucro no estoque, nem nada, tá? Dentro dessa investidora que está ali ligada para ela, como que a gente vai calcular a equivalência patrimonial? Simples, gente. Patrimônio líquido da empresa B em 31/12 de X2 era de quanto? 700 mil. Lembram? Que era o quê? 500 mais 200, que dá um total de 700. Em 31/12 de X2, ok? Se eu participo com 30% do patrimônio líquido, ou seja, do capital ali dela, 700 mil vezes 30% dá 210 mil, concordo? Certo? Certo. Beleza. Então, esse aqui é o valor do meu investimento em 31/12, 210 mil. Só que eu já tenho contabilizado em X1 150 mil lá com o meu investimento. Então, eu tenho que calcular quanto que variou ali o meu investimento no período, que é o cálculo da equivalência patrimonial, gente. Nada mais é do que isso. Eu tenho 210 mil em X2 menos o que eu tinha em X1, eu tenho uma variação de 60 mil. Ou seja, o meu investimento aumentou em 60 mil, tá? Então, esse aqui é o meu cálculo da minha equivalência patrimonial. E como que eu contabilizo esse cálculo da equivalência patrimonial? Eu vou fazer um débito lá no meu grupo do investimento, tá? Na participação na coligada B, de 60 mil, e eu vou creditar, tá? Na minha conta de receita de participação societárias, valor de 60 mil, transitando lá pelo meu resultado. Entendido aqui? Você pode voltar no outro rapidinho, na outra slide? Nesse aqui? O cachorro atrapalhou, ué. Tem um cachorro latindo aí em algum lugar aí? É assim mesmo, gente. Durante o dia, nas minhas reuniões de trabalho, carro do ovo, carro da bola, e passa de tudo. É assim mesmo. Então, olha só. Já deu para entender, já. Desculpa, Gislene, eu não queria incomodar, não. Não, imagina. Então, olha só, em 31/12 de X1, ele já tinha um investimento que ele sabia que estava em 50 mil, tá? Que equivalia a 30% do patrimônio líquido da empresa B. Em 31/12, tá? De X2 aqui, o patrimônio líquido dessa empresa B, ela varia 700 mil. Então, todo ano, gente, toda vez quando a gente fecha o balanço, a gente precisa fazer o cálculo da equivalência patrimonial, tá? E aí, no caso aqui, como ela não teve nenhuma transação comum entre uma ou outra, né? Eu não precisei fazer nenhum ajuste no patrimônio líquido. O que eu vou fazer? Eu vou responder aqui, tá? Daqui a pouco. O que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto que vale o meu investimento em 31/12 de X2. O meu investimento foi 30% do patrimônio líquido dessa empresa B. Se o patrimônio líquido dela hoje vale 700, 30% de 700, ele vale 210. Ele não vale mais 150, que vale em X1. Então, de X1 para X2, ele aumentou em 60 mil. Se ele aumentou 60 mil aqui, eu preciso contabilizar essa variação. Como que eu contabilizo a variação? Eu debito a minha conta de investimento na participação na empresa B e eu credito a minha receita lá. Receita com equivalência patrimonial, participação societária, empresa B. Ou esse nome aqui, receita de participação societária avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Tá? Ou seja, eu tenho que debitar a minha conta de investimento, porque o meu investimento aumentou, e em contrapartida eu registro uma receita de equivalência patrimonial, tá?
Porque essa minha receita, ela vai acabar parando lá dentro do meu patrimônio líquido quando eu fechar a minha apuração de resultado lá na minha DRE. Ok? Uma pessoa me perguntou, e como que foi contabilizado o 150 aqui? O 150, lá em X1, quando ele adquiriu, o que ele fez? Ele pagou por esses 150 mil, não pagou? Então, ele vai debitar essa conta de participação societária lá na empresa B a crédito da conta de banco, ou de caixa, ou o método que ele pagou aquele investimento ali de 150 mil. Entendido? Entendido, gente? Entendeu, Brenda? Beleza. Então, aqui, o cálculo da equivalência patrimonial em 60 mil e a contabilização ficou claro para todo mundo? Ficou, gente? Ficou. Sim, professor. Ficou. Beleza. Então, tá. Então, agora, vamos para um outro exemplo, né? Peraí aqui. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. Vamos considerar agora, tá? Uma empresa, companhia A, que é investidora, e em 31/12 de X4, ela tem um investimento no valor de 240 mil, que corresponde a 40% do capital da companhia H. Ou seja, a empresa A participa da empresa H com 40% do capital, que em X4 equivalia 240 mil. Beleza? Entendido, gente? Essa parte aqui? Letra A? Sim. Um outro segredo, gente, para na hora de fazer o exercício e na hora de fazer a prova. Tem que ler e tem que entender, tá, gente? Interpretação aqui, porque se não interpretar direito, isso altera o seu raciocínio, você pode fazer o cálculo errado, tá? Então, vamos lá, para a informação da questão B. Em 31/12 de X5, que aí a gente já saiu de X4, já estamos em X5. A companhia H, ela apurou 2 milhões de lucro, dando a ele a seguinte destinação, ou seja, ela teve lucro e ela destinou 10% desses 2 milhões foi destinado para reserva de investimento, tá? Aqui, ó, 10% constituição de reserva de investimento. 90% ela vai distribuir de dividendos para os 5 acionistas lá da empresa H, que da empresa H ela tem mais acionista além da empresa A. Beleza? Entendido? Vai guardando a informação aí. Então, 31 em X4, eu participava com 40%, em 40% do capital da empresa H, que equivalia, que dava 240 mil. Em X5, a empresa H ela teve lucro de 2 milhões, e desse lucro de 2 milhões eu destinei 10% para reserva de investimento e 90% eu decidi distribuir como dividendo para os sócios, tá? Então, em 31/12 de X5, o patrimônio líquido da H, ele era o seguinte, tá? Então, ele ficou com um capital de 600 mil, teve os 10% da reserva para investimento, ficou em 200 mil, que é os 2 milhões vezes 10%, tá? E o resto do dividendo, ela distribuiu para todo mundo. Então, já saiu da conta de lucro e mandou lá para o passivo, que ela vai distribuir o dividendo, tá? Então, olha só. Considerando que durante o exercício de X5, a investida não realizou transações comerciais, que isso aí vai ficar para a próxima aula com a investidora, tá? E com nenhuma outra empresa que está ligada ali no quadro societário. Então, o que a gente vai fazer agora? Calcular a equivalência patrimonial de X5, tá? Então, se eu, empresa A, participo com 40% do patrimônio líquido, é simples o cálculo, gente. 40% de 800 mil. Da onde que eu estou tirando 800 mil? Do patrimônio líquido aqui, do total do patrimônio líquido em 31/12 de X5, tá? Então, fácil. Dá um valor de quanto? 320 mil.
eu sempre vou subtrair do que foi investido? Sim, porque senão você não sabe o quanto que variou, não é? Se eu tenho investimento que eu fiz em um momento e no outro momento ele variou para cima ou para baixo, ele vai variar sempre em relação ao primeiro momento, tá? Então, sempre eu vou diminuir. Então, aqui, olha, como que eu vou calcular? Eu tenho aqui, eu tenho hoje um investimento de 320 mil, que ele valia em X4, 240 mil. Então, quanto que ele valiou? 80 mil. Concordam? Até aqui tudo bem? Sim. Beleza. Então, vamos ver aqui como que a gente vai fazer a contabilização, tá? De tudo aqui, tanto da equivalência patrimonial. Oi? Nós vamos fazer aqui agora, então, contabilização da equivalência patrimonial, do tanto que variou e também dos dividendos que eu recebi. Eu não tenho direito a receber 40% dos dividendos que foram distribuídos? Não é verdade? Não é, gente? Isso. Isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a contabilização também. Como que eu vou fazer essa contabilização? Eu vou ver quanto que cabe a minha participação dos lucros. Eu tive um lucro de 2 milhões. Dos 2 milhões, 10% eu destinei lá para a minha reserva de investimento. Então, 10% de 2 milhões dá 200 mil. Então, 200 mil menos 200, eu tenho um lucro para distribuir no montante de 1.800.000, concorda? Sim. Concorda, gente? 2 milhões menos 200, 1.800.000. Desse 1.800.000, quanto que eu, como empresa A, que participo da empresa H, em 40%, quanto que eu tenho de direito? 40% de 1.800.000. 40% de 1.800.000 dá 720 mil. Então, eu vou pegar esses 720 mil que eu recebi de dividendo e eu preciso contabilizar. Como que eu vou contabilizar? Eu vou fazer um débito aqui, olha, desculpem. Um débito na minha conta de dividendos a receber, porque eu ainda não recebi. Ele só está lá ainda provisionado, no montante de 720 mil, e eu vou fazer um crédito na minha receita de participação societária, também no montante de 720 mil. Isso eu fazendo o registro contábil para eu reconhecer o dividendo que eu recebi, tá certo? Entendido esse aqui, esse lançamento? Beleza. Então, agora, além disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer também a minha variação do meu investimento, que era de 240 e hoje ele é de 320, que a gente fez o cálculo lá e nós vimos que variou em 80 mil. Como que eu faço a contabilização da variação? Esse aí a gente já viu lá. Debita o investimento lá na empresa H, na coligada H, contra o mesmo crédito lá de receita de participações societárias no montante de 80 mil. Tá ok? Entendido, gente? Entendido. Tá? Então, se a minha investida apurou lucro e distribuiu dividendo, o que eu faço? Dividendo a receber, né? Ou se eu já tiver recebido ele efetivamente, a conta de caixa ou banco, contra a conta lá de receita de participação societária, tá? Como chegou no 80 mil? Brenda, o 80 mil é a variação no investimento, que era aquele, né? Que inicialmente ele era em X4, ele valia 240 mil. Em X5, o patrimônio líquido, né, dela variou e ele passou a valer, quanto mesmo aqui? 800 mil. Dos 800 mil, eu tenho direito a 40%, que vai dar um valor de 320, tá? Então, 320 mil menos 240 do inicial, variou 80 mil, tá? Todo mundo entendeu
isso aqui, gente? Entendeu, gente? Sim. Então, tá. Então, olha só. Vamos em mais exemplo prático aí, tá? Porque hoje tem exercício para vocês fazerem. Olha, então vamos considerar aí mais um exercício, mais uma situação. Vamos considerar que essa aqui, que é a investidora Moncado S.A., tem um investimento no valor de 200 mil, correspondente a 20% do capital da empresa. Ou seja, a empresa Moncado participa do capital da empresa B no montante de 20%, e que esse investimento ele valia lá 200 mil reais, tá? Em X3, 31/12/X3, a investida apurou um prejuízo de 300 mil, tá? E aí o patrimônio líquido dela em X3 ficou assim. Ela tinha um capital de 1 milhão, teve um prejuízo acumulado de 300 mil e ficou com um patrimônio líquido lá no valor de 700. Ok, gente? Entendido? Entendi. Só um minutinho. Que ela teve um prejuízo. No outro exemplo, a gente viu que teve um lucro. Agora, aqui a empresa teve um prejuízo. Tá certo? Como que eu vou calcular? A mesma questão. Eu tinha 20% de 700 mil. Quanto que dá? 140 mil. Concordam aqui? Meu investimento inicial, ele era de 200 mil, não era? 200 mil menos 140, que é quanto ele vale hoje, eu tive uma variação para menos, ou seja, tive uma perda no montante de 60 mil. Tá? Como que eu contabilizo essa perda com essa variação para baixo do meu investimento? Eu debito uma despesa lá, despesa com participação societária, no valor de 60 mil, e eu faço um crédito, reduzindo a minha conta de investimento na minha coligada B lá, também no montante de 60 mil. Porque quando eu fechar o meu balanço, ou olhar o meu balancete, lá a minha conta de investimento, ela tem que representar exatamente quanto que ele vale. Que, por mais que eu comprei ele e que inicialmente ele valia 200, hoje ele não vale mais 200, ele só vale 140. Então, se ele vale 140, eu tenho que ajustar. Da mesma forma, se ele valia 200 e passou a valer 500, eu também tenho que fazer o ajuste para mais. No ajuste para mais, só que eu vou debitar o meu investimento e creditar a receita. Quando eu tenho um prejuízo, esse investimento ele teve um deságio, o que eu faço? Eu debito uma despesa com investimento lá, com participação societária, e credito lá a minha conta de investimento lá no nosso ativo permanente lá, investimento. Ok? Entendido aqui, gente, essa parte aqui? Sim. Aí vira uma conta redutora, né, professora, que você falou? Isso, você pode colocar na conta redutora, pode colocar também direto lá na conta, não tem problema isso aqui não. A gente coloca a conta redutora quando a gente compra com deságio ou compra com ágio, tá? Na hora da compra. As variações pelo médio de equivalência patrimonial pode ser diretamente na conta do investimento. Mas aí, por exemplo, ele valia 200 mil, eu vou colocar ele como 140? Como 140? Isso, o saldo dele final tem que ser 140. Então, se o saldo final dele lá em 31/12 de X3 lá é 140, quanto que você vai ter que diminuir lá? 60 mil, que é a variação. O saldo final que tem que ser o montante aqui do seu investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Entendido? Gente, todo mundo entendeu isso aqui?
Entendeu, gente? Vocês estão coladinhos. Um pouquinho mais confuso, porque no ônibus aí já viu, né? Acabei de chegar, eu vou ter que assistir a aula de novo. Para mim tá tudo meio confuso. Isso. E o que acontece? Eu vou disponibilizar agora lá no Sistema Faculdade tanto esse material, alguém me perguntado, né, se eu podia colocar os slides. Gente, tudo que está no slide eu coloco lá na aula texto para vocês, não tem nada lá de diferente, tá? Tudo que a gente está lá na aula texto, vocês estão vendo aqui comigo nos slides. Então, agora nesse segundo tempo, pegue o material e releia o material e faça o exercício que eu vou colocar lá para vocês fazerem. Tem 2 exercícios que eu já deixei lá pronto para vocês fazerem. Na outra aula, a gente corrige esse exercício e nós já vamos entrar aqui na parte desses lucros não realizados, que são a parte lá dos lucros do estoque, tá? Oi? Como é que é? O que vocês falaram, gente? Ficaram mudos de novo. Então, olha só. O que vai acontecer? Na próxima aula, eu corrijo os 2 exercícios que eu vou deixar para hoje, para vocês fazerem, tá? Vocês vão fazer o cálculo de equivalência patrimonial e a contabilização. Vocês vão ver que é super simples, que não tem segredo. Na próxima aula, a gente já vai falar sobre os lucros, né, não realizados, que são os lucros nos estoques, e aí a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, que aí vai apertar um pouquinho mesmo, tá? Mas depois que vocês fizeram o exercício, vocês vão ver que não tem nenhum segredo para poder fazer também. É super simples na hora de fazer o cálculo, tá? Eu coloquei todas as regras para vocês lá, porque é legislação e eu tenho que falar para vocês que a gente precisa fazer esses ajustes dentro do patrimônio líquido. Mas nem sempre vai acontecer todas essas regras, tá? O que eu tenho que tirar, o que eu não tenho que tirar. Mas o mais importante é que esses lucros não realizados, a gente tem que tirar. Isso é obrigatório. Se tem relação entre uma empresa e outra, a gente precisa anular esses efeitos aí para a gente poder fazer o cálculo da equivalência patrimonial. E na próxima aula, a gente aprende como que a gente vai eliminar esse efeito aí para poder fazer o cálculo, tá? Senão fica muita informação aí na cabeça de vocês, vocês não dão conta. Tá certo? Tá certo. Então tá. Então, olha, daqui uns minutinhos eu aviso já aí no grupo do WhatsApp, na hora que já estiver lá. Eu só vou baixar agora o vídeo da aula aqui de hoje e já disponibilizo para vocês o vídeo e o conteúdo da aula, tá? Viu? Tá bom. Tá bom? Beleza, professor. Então beleza. Beleza, então, Marlene, obrigado. Bons estudos aí para vocês. Leem mesmo, gente, o conteúdo, tá, Ramon? Obrigado. Leia o conteúdo e faz o Tá, exercício. obrigado. Tá bom? Igor, os meninos O exercício aí... vai ficar igual aquelas atividades no sistema aula ou só vai estar no texto? Não, eu vou dar só na aula texto mesmo. Eu não vou colocar lá nas atividades, não, para não confundir ninguém, tá? Para não ficar parecendo que é uma atividade que vai ser avaliativa. Porque eu não vou ficar fazendo a avaliação dos exercícios. Vocês vão ter que fazer os exercícios por conta própria de vocês para poder conseguir fazer as VAs e as provas. Tá bom? Tá bom, entendido. Então, beleza. Então, daqui a pouco eu deixo lá e aviso para vocês no WhatsApp. Tá bom. Tá? E aí, as dúvidas vão mandando aí para mim que eu vou tentando ajudar vocês. Tá bom. Tá? Então, bom descanso aí, bom intervalo. E depois, gente, vai ler aí no segundo tempo o conteúdo da aula. Tá bom? Um abraço, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.